A cada dia que passa, vão surgindo novas ferramentas de inteligência artificial. Estas permitem criar conteúdo, seja de texto, imagem, vídeo, animação, áudio, modelação 3D ou código. À distância de um clique, qual será o impacto destas ferramentas na área da multimédia? Inteligência artificial basicamente é uma série de informação catalogada, dependendo do que nós, enquanto utilizadores, perguntamos, ou seja, da maneira como ela é escrita. Essa base de algoritmos gera uma resposta consoante toda a informação que detém. Ou seja, são algoritmos que transformam a informação que eles próprios já consumiram e a tratam de forma a responder a uma pergunta, a um prompt que o utilizador faz. Basicamente, a inteligência artificial são um monte de dados, na minha opinião, é um monte de dados que, através de algoritmos, são tratados. Para os estudantes tem vantagens e desvantagens. Acho que nós saímos menos capacitados com a inteligência artificial, isso sem dúvida. Por exemplo, em questão da algoritmia, edição de vídeo, nós temos a inteligência artificial que faz edição de vídeo num 1/10 do tempo, ou até mais, do que se fazia manualmente. O que é que acontece? É que as pessoas não passam por essa fase. Se não passam por essa fase, como é que podem ser bons profissionais? Acaba por ser um pouco mais... limitar um pouco a aquisição de conhecimento. Isso eu acho que sem dúvida, porque é preciso, ao que eu disse, é preciso testar, errar, voltar a tentar, testar, errar. Se não houver o erro, se houver uma facilitação por parte da inteligência artificial, eu acho que nós saímos piores profissionais, não na medida em que não vamos conseguir fazer o trabalho, porque vamos conseguir, temos a inteligência artificial, é óbvio que vamos conseguir entregar alguma coisa. Agora, em termos de pessoas que conhecem as bases para trabalhar sobre elas, eu acho que aí vamos sair um pouco prejudicados com a inteligência artificial. Bom, é que conseguimos fazer o trabalho muito mais rápido, conseguimos entregar muito mais trabalho e muito menos tempo. No futuro, nós temos de estar adaptados a isto, porque se isto está no nosso dia-a-dia, nós temos de adaptar a ela. Como será a utilização destas ferramentas na área da multimédia? No domínio dos jogos existem algumas ferramentas, nomeadamente na criação e na composição de assets. Tem uma que é Dungeon AI, que tem a ver com a questão da narrativa. Estas são as que eu me lembro, mas existem algumas também no domínio da avaliação, de testes automatizados do jogo. Nós fomos das primeiras áreas, em termos de aplicacionais, a receber este tipo de tecnologia. Ela já existia há muito tempo e elas foram sendo integradas em ferramentas como nós usamos habitualmente, as ferramentas da Adobe, os Premieres, os Photoshops, tudo isso, e também um outro software muito usado na edição do vídeo, o DaVinci Resolve. E, portanto, o que é que essas ferramentas apresentavam? Elas apresentavam basicamente algumas funcionalidades que anteriormente demoravam imenso tempo a fazer e que hoje em dia são feitas com o clique de um botão. Pronto, eu vou-vos dar um exemplo, é a questão da recuperação do áudio. O DaVinci Resolve, por exemplo, tem uma ferramenta que permite recuperar e transformar esse som da câmara num som com uma excelente qualidade. Ele elimina tudo o que seja ruído e permite reconstruir a voz de uma forma, utilizando algoritmos de inteligência artificial. Mas existem muitas outras ferramentas associadas à questão de criação de máscaras, fazer tracking de objetos, de faces, de rosto. Na área da programação, eu diria que há uma ferramenta que está presente na mente de todos, que é o Copilot, e basicamente penso que passa muito por aí neste momento. Para além de todas as outras, o Copilot passou a ser uma ferramenta presente no ambiente de trabalho da maior parte dos programadores. Eu uso até com alguma frequência mais pelo código e assim, porque em programação às vezes são muitas linhas e perdemos ali um pouco a noção de onde é que está o erro, e a inteligência artificial nisso é muito boa. Se inicialmente se pensava que a inteligência artificial vinha substituir as pessoas, por máquinas não, ela seguiu outros caminhos e o código, a programação acaba por ser muito mais facilitada, porque nós temos código com 300 e 400 linhas, que a inteligência artificial acaba por
a reduzir para 300 linhas, para 250. Acho que nós, em termos de produtividade, acabamos por ser muito mais produtivos. Se calhar antigamente a ideia seria criar um pequeno jogo de interação numa disciplina, por exemplo, de 6 meses, num semestre. Nós se calhar criávamos um joguito pequeno com 2 ou 3 interações, e uma interação disputava uma ação e outra disputava outra ação, e se calhar criávamos uma coisa pequena. Agora, se calhar com a inteligência artificial conseguimos criar no mesmo espaço de tempo algo muito maior, porque existe muita informação e essa informação está a um passo de ser acedida. Associada à temática da criatividade, falamos da facilitação da automatização de tarefas que liberta tempo e recursos, permitindo assim que os estudantes se concentrem mais em aspectos como a inovação ou originalidade. Será a inteligência artificial a morte da criatividade? Estas ferramentas, com os seus templates e com os seus inúmeros recursos que nos dá, torna a criatividade uma coisa já mais fácil. Às vezes é clicar num botão para sermos criativos. Do ponto de vista da criatividade, estes recursos fantásticos que nos aparecem por um prompt ou por usar um assistente que nos dá milhares de templates, permitem realmente que eu seja um bocadinho menos criativo. Também, quanto mais usamos estes sistemas, mais eles aprendem connosco e eles vão aprender a ser criativos também. Eu acho que se partirmos de uma base de termos algo, eu acho que pode ajudar. Ou seja, nós temos uma ideia, queremos materializar a ideia e se calhar a inteligência artificial pode ajudar. Se nós partirmos sem ideia, podemos ter até temas, lá aí vai nos ajudar a alguma coisa, mas eu acho que não podemos criar algo com base na inteligência artificial, até porque se ela vai buscar informação que já outrora foi criada, nós basicamente estamos a criar algo que já existe, e aí onde é que está a nossa criatividade? E acabamos se calhar por... pode ser uma ajuda, eu acho que na criatividade pode ajudar a disputar ideias. No entanto, eu acho que as pessoas também têm de desenvolver elas próprias essa parte criativa, de forma que os projetos delas e a criação delas seja única, senão acabamos todos por fazer um pouco mais do mesmo, um pouco mais do que já foi feito. Refletindo no fator dependência, não se deve recorrer à inteligência artificial para a criação de um projeto no seu formato íntegro ou completo. Deve-se então olhar para esta ferramenta como complementar ao trabalho, para a resolução de problemas mais complexos ou saltar passos de forma a direcionar o tempo para outras funções, uma vez que esta pode ser bastante útil quando utilizada com responsabilidade. Poderá então a inteligência artificial ser uma mais-valia na área da multimédia?